É importante que se entenda que o sentido da vida existe e não cessa de existir, mesmo que você não o encontre. Olá, amigos do Sentir, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e hoje a temática do nosso trabalho vai ser: como é possível nós, os seres humanos, sermos capazes de nos voltar tanto contra nós mesmos? Nós que vivemos numa época onde vemos já nas leis as tentativas, de modo especial aqui no nosso Brasil, a respeito da legalização do aborto, da legalização das drogas. Isso parece que exige de nós, sim, um posicionamento e uma reflexão e um entendimento do que isso tem significado no nosso tempo a respeito desse voltar-se contra nós. Que é uma coisa inacreditável o ser humano ser capaz de pensar a sua própria existência de uma maneira tão baixa que é capaz de pensar leis que se voltam contra ele mesmo. Isso é uma coisa que parece piada, né? Parece que se nós pararmos para pensar com muita honestidade todas essas coisas que vão aparecendo dentro da nossa sociedade, é bom, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que aponta para um adoecimento que está tirando de nós a capacidade de inteligir e tomar consciência das coisas. Já no século II, III a.C., tivemos um dramaturgo romano chamado Plaustos. A Plaustos é designada a famosa frase que talvez você conheça: Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Ali já fazendo referência que o homem, dentre os animais, é o único ser capaz de ameaçar a própria espécie. Parece uma coisa meio profética, né? 2, 3 séculos antes de Cristo, Plaustos faz uma afirmação desse tamanho, e já no século 20 e 21 a gente percebe que o ser humano tem seus impulsos, que o ser humano tem suas vontades próprias e seu egoísmo, que às vezes afronta sobre o outro, às vezes roubando, às vezes xingando, às vezes querendo um mal superficial. Bom, isso é uma coisa que, né, sempre fez parte do nosso existir. Mas quando a gente chega num ponto onde a coisa evolui mais ainda, e já nós somos filhos de uma geração onde as leis que nós estamos produzindo já são leis para afrontar diretamente contra nós mesmos. Isso é a história. Eu faço referência aqui todo esse esforço de alguns quererem entrar nessa coisa da legalização do aborto, da legalização das drogas, das eutanásias, né? Ou seja, que já no nazismo a gente viu que o ser humano foi capaz de criar as câmaras de gás para que o próprio ser humano ali entre dentro dessas câmeras. É bom, então você vê que ao longo da nossa história a gente vai vendo ações perplexas que nos faz pensar, pelo menos olhar com muita seriedade para o assunto, para que a nossa consciência, a nossa inteligência e tudo aquilo que somos como homem todo provoque em nós, pelo menos, uma reação humana. Porque quando nós falamos desses fatos, quando nós vemos diante dos nossos olhos coisas assim acontecerem, é muito comum a gente escorregar no erro de tomar essas coisas como questões explicativas. Por que o homem é assim e por que chegamos nesse ponto? Bom, então tudo vale. Só que, a meu ver, é importante que a gente faça aqui uma inversão no modo de pensar. Essas coisas não explicam nada. Essas coisas se apresentam como sintomas do lugar que nós estamos ocupando dentro do nosso existir.
Nós estamos falhando no nosso senso de responsabilidade, nós estamos falhando no nosso próprio modo de viver os nossos sentidos de missão, de realização, e estamos com dificuldade com esse encontro do sentido da vida. Por quê? Porque o homem não foi feito para essas coisas. E quanto mais se insiste em fecharmos os olhos diante dessa realidade, seremos capazes de presenciar o fim da nossa própria espécie. Então é uma reflexão que exige, sim, um posicionamento objetivo para que nós olhemos para as coisas que temos sido capazes de fazer. E insisto, o problema não são as coisas que a gente vê fora de nós, mas partimos da honestidade de perceber que todas essas atrocidades, de câmara de gás a aborto e maconha, toda a inclinação e toda essa cultura mórbida, ela está dentro de nós. Nós percebemos essas inclinações no seio da nossa existência. E se não admitirmos isso, a necessidade da nossa mudança profunda e objetiva para alçarmos os nossos voos e nos colocar numa posição mais digna daquilo que somos, e lutarei sim para ajudar nessa organização melhor do ser humano. Se nós fecharmos os olhos para isso, continuaremos entrando nas câmeras de gás que nós mesmos construímos, continuaremos a ser abortados pelas leis que nós mesmos aprovamos, continuaremos ludibriando a nossa mentalidade com as drogas que nós mesmos queremos tornar lícito. Lembre-se o seguinte: quando o homem se volta contra a sua finalidade, não há nada que ele possa fazer que apague o sentido maior que existe dentro de nós. E que seremos cobrados por isso. Pensemos com carinho, reflitamos com muito cuidado a respeito dessa questão, para que nós não voltemos a nossa vida contra nós mesmos, mas que nós possamos favorecer, cooperar com a verdade que nos transcende. Um abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo.